Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Torcedores e torcedoras de São Paulo e Palmeiras, né? Fazer algumas observações sobre mais um jogo em que o Palmeiras não consegue vencer o São Paulo. É impressionante o que acontece, né? O Verdão não consegue vencer o São Paulo e mesmo com técnicos diferentes, né? Impressionante. Hoje tivemos o duelo de um Palmeiras bastante conservador, muito conservador, contra um técnico muito bem empoderado, até mesmo pela qualidade do seu início de trabalho, mas que teve muitos problemas hoje com o seu elenco, né? O São Paulo perdeu um jogador importante, né? Não é fácil para o técnico atual, que está com dificuldade para encontrar o melhor da equipe neste momento, não é fácil para ele perder jogadores chaves justamente na hora, quando vai jogar um clássico contra um time como o Palmeiras, né? Então o São Paulo foi com muito mais problemas para esse jogo do que o Palmeiras. O Palmeiras criou problemas, né? O Palmeiras tinha soluções, mas quis ter problemas para jogar contra o São Paulo. E eu me refiro claramente ao fato de que o Abel, gente, que é o técnico que eu tenho um profundo respeito e admiração por ele, mas não dá para elogiar sempre, né? Acho que ele foi excessivamente conservador hoje. Acho que a respeito de toda a qualidade que ele tem como técnico de futebol, que faz ele, para mim, o maior técnico da história do Palmeiras, ele tem essa qualidade da teimosia, né? Qualidade, para muitos, né? Um grande defeito, né? É impressionante como o Abel é teimoso, né? Então, veja, depois de uma partida como foi a partida do Luiz Guilherme no Equador, mudou praticamente um jogo. Detalhe, um jogo em que o Palmeiras foi dominado no primeiro tempo, ok? E a molecada virou completamente o jogo no segundo, né? Contra o Del Valle. Um placar sensacional, fantástico, mas muito graças à molecada. E, principalmente, o Luiz Guilherme. Então, o que um jogador jovem precisa fazer para ganhar titularidade, ganhar mais confiança do técnico, né? Numa situação como essa? Depois de fazer aquele jogo espetacular contra o Del Valle, o garoto ele não começa como titular, não tem jeito, e ele entra no segundo tempo pelo lado do campo, gente. E por que ele entrou pelo lado do campo? Porque o Abel não pode tirar nunca da equipe o Rafael Veiga, né? Que é o novo queridinho do Abel, né? Outro traço da teimosia do Abel está na insistência com o Rony. O Rony tem jogos em que ele entra como titular, né? E quando ele não entra na titularidade, ele sempre sai do banco no segundo tempo. Não é qualquer jogador reserva do Palmeiras que tem as mesmas oportunidades, é impressionante. E o Rony, de novo, teve dificuldade para conversar com a bola, né? Então tivemos um Palmeiras bastante burocrático, sim. Um Palmeiras que teve hoje substituições equivocadas, né? O Luiz Guilherme é um jogador que sempre é fantástico se ele entrar em campo numa partida no segundo tempo, mas ele poderia entrar no lugar do Veiga, né? Enfim, o Rios também não mandou muito bem. Eu acho que o problema do Palmeiras hoje foi, sobretudo, no meio de campo. Meio de campo muito povoado e que não funcionou, porque não tinha qualidade. Faltou ambição hoje para o Abel Ferreira, na minha opinião, para vencer esse jogo contra um São Paulo que estava muito desfacelado e ainda busca uma maior autoestima para o seu jogo, né? Do ponto de vista do tricolor do Morumbi, acho que foi um pouco melhor que o Palmeiras, tá? O São Paulo teve números melhores do que o do Palmeiras, teve mais posse de bola e, curiosamente, sabia muito mais o que fazer com a bola do que o próprio Verdão. E teve também um número muito maior, bem maior mesmo, de finalizações. Mesmo que o Palmeiras tenha tido duas chances claras, e a mais clara do jogo foi do Palmeiras, ainda assim, o São Paulo teve um número muito maior de finalizações. Se fôssemos para ter um vencedor nesse jogo, esse vencedor poderia ter sido o São Paulo. Deixando claro, acho que o empate ficou de bom tamanho para a ambição das duas equipes em jogo, tá? Mas a ambição do Palmeiras foi ainda menor do que a do São Paulo. Porque muito do que a gente chama de ambição no São Paulo, pouca ambição no São Paulo, era a dificuldade, né? Muita dificuldade. E apesar da dificuldade, o São Paulo tratava melhor a bola quando ela saía do meio de campo e chegava no terço final. O Palmeiras também nisso aí não foi muito bem. No que as duas equipes foram muito mal. Foram muito mal na decisão final, na finalização, né? E, enfim, e o jogo terminou 0-0 de uma maneira muito justa. As duas equipes pecaram na questão da finalização. Finalizaram muito mal. No Palmeiras, não dá para reclamar do Flaco Lopes, né? Não dá para reclamar porque a bola mal chegou nele. Acho que esse meio de campo do Palmeiras hoje foi muito mal. Né? A bola mal chegou no Flaco.
Hendrick não esteve à altura também do que ele costuma jogar em alguns momentos. Também não dá para esperar muito do Hendrick, mas é um jogador diferente. Teve uma outra situação, né, que mostrou isso aí claramente, né? Agora, o Palmeiras ele se perde muito no segundo tempo quando faz algumas substituições, né? O São Paulo poderia ter vencido? Poderia. Mas o São Paulo também tinha dificuldades. Tinha muitas dificuldades. Porque a gente também não pode deixar de lado que o Palmeiras, quando não está jogando, o Palmeiras está marcando. O Palmeiras é hoje uma equipe que marca demais, né? E dificulta muito para uma equipe que ainda está trabalhando, está se testando quando chega no terço final. Né? Então, o São Paulo de hoje, por exemplo, é um São Paulo que foi muito diferente do jogo anterior e de 2 jogos atrás. Mesmo as substituições no segundo tempo não conseguiram mudar esse panorama. O Ramos entrou cansado, um pouco disposto, teve evidentemente uma jogada bem interessante ali que ele fez, mas um jogador que, poxa, parece que entrou hoje que estava... Né, eu sou daqueles que não fico criticando o Ramos Rodrigues a todo o tempo, gente. Mas eu acho que ele poderia, enfim, demonstrar um pouco mais de vontade, já que a torcida abraça tanto ele, né? Gostei do Bobadilla, em alguns momentos perdido em campo, evidentemente há muito tempo sem jogar, mas eu acho que teve momentos em que ele mandou muito bem. E o Alisson foi o cara do jogo, né? Acho que foi o melhor do São Paulo, e sinceramente acho que até que foi o melhor do jogo. O Alisson hoje jogou muito bem, comandou aquele meio de campo ali. Eu acho até que entrou o Bobadilla, porque se entrasse o Luiz Gustavo, poderia gerar uma modificação muito maior em relação àquilo que já estava acontecendo. Não que o Bobadilla seja muito mais parecido com o Pablo Maia, na verdade é bem mais parecido do que o Luiz Gustavo, né? Mas o Luiz Gustavo marca mais do que o Pablo Maia. E exige-se do Pablo Maia que ele seja um grande marcador também. O Bobadilla é um jogador que não marca tanto, mas é um jogador que, do ponto de vista das características dos dois jogadores, Pablo Maia e o Bobadilla, eles são mais parecidos do que o Luiz Gustavo e o Pablo Maia. Além disso, o Pablo Maia, o Luiz Gustavo, recupera-se de lesão e a condição física dele talvez não fosse a melhor, né? Então, nesse sentido, o Bobadilla, que está ali escantando há um bom tempo, talvez estivesse numa condição melhor. Então, até para não mudar muito o que estava acontecendo, ele foi com o Bobadilla e não foi com o Luiz Gustavo. Acho que não teve problema aí. Não teve problema aí. Acho que o Alisson foi ali, juntamente com a zaga do São Paulo. Na zaga do São Paulo a gente tem o Alan Franco. Acho que os dois foram melhores, Alan Franco e o Alisson. Acho que até que o Alisson foi um pouco melhor. Mas o Alan Franco também jogou muita bola, né? O próprio Diego também jogou muito, né? Então você percebe que o Diego Costa é um outro jogador, né, sob o comando do Soberdia. Então veja, se fôssemos para ter um vencedor nessa partida, acho que seria o São Paulo. Mas o resultado de empate ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho para os dois times, tá? Foi um placar muito mais justo até do que a vitória de um ou outro time. Agora, se fosse para ter um time vencedor, esse time seria o tricolor do Morumbi. Então veja, acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance de vencer o São Paulo, em virtude de todos os problemas do São Paulo neste momento, entende? Então, isso é um pouco, tanto quanto perdoável, né, de certa forma, né? Agora, enfim, e aí, quando a gente fala um negócio desse, o mundão vem cair aqui em cima da gente, falando, mas o Abel, o técnico e tal, você lembra daquela goleada que ele teve lá, aquela goleada, não, aquela virada espetacular contra o Del Valle e tal, enfim, vale sempre lembrar, foi espetacular aquilo ali, né? Mas algumas circunstâncias também ajudaram bastante. Isso é um ponto. Outro ponto que a gente precisa lembrar é que a garotada que muda o jogo no segundo tempo estava no banco de reservas. Estava no banco de reservas também por causa do Abel. Ok? Então, o Palmeiras tem muito problema com o Del Valle no primeiro tempo por causa de erros do técnico. Tá? Então, no segundo tempo, a garotada arruma. Então, vamos tomar cuidado aí com essa adoração excessiva, a partir da qual a gente não pode fazer nenhum tipo de análise, não pode falar absolutamente nada em relação ao técnico do Palmeiras, que é um grande técnico, mas que erra também. E hoje, na minha opinião, mais uma vez, errou bastante. E aí, enfim, perdeu a oportunidade de conseguir vencer o São Paulo, algo que o Palmeiras parece que não sabe mais como fazer. Tá bom, gente? Então, é isso. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo aqui.